Quer dizer, é um escândalo que no Brasil os envolvidos no Petrolão fiquem impunes, mas aí você pega um caso que tinha um vínculo com os Estados Unidos e o sujeito é condenado lá. Então vamos repetir que a justiça americana condenou a 20 meses de prisão o ex-presidente da Braskem, José Carlos Grubesic. E aqui, no Brasil? Está todo mundo ficando impune. E ainda tem a turma do PT fingindo que não aconteceu o Petrolão, que não aconteceu o esquema de corrupção na Petrobras, quando a própria estatal teve de reconhecer os seus desvios. Estava aqui até com a nota na frente, ela estimou em 2,5 bilhões de dólares, o equivalente a 6 bilhões e 200 milhões de reais pelo câmbio daquele período, as perdas com valores que a Petrobras pagou adicionalmente por aqueles ativos envolvidos no esquema de corrupção da estatal. O documento dizia: um conjunto de empresas que entre 2004 e abril de 2012 se organizaram em cartel para obter contratos com a Petrobras, impondo gastos adicionais nestes contratos e utilizando estes valores adicionais para financiar pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos eleitos ou outros agentes políticos, empregados de empreiteiras e fornecedores, ex-empregados da Petrobras e outros envolvidos no esquema de pagamento indevido. Você tem decisões de outros órgãos competentes a respeito dos desvios. Você tem o Tribunal de Contas. O caso da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, por exemplo, que consumiu 26,2 bilhões de dólares em valores atualizados. Você tem relatório do TCU dizendo que de todo o investimento aplicado pela empresa, cerca de 19 bilhões de dólares não retornarão ao longo da vida útil da refinaria. Esse relatório foi concluído em 2016. Recentemente, alguns desses fatos foram relembrados pela Malu Gaspar no texto Discurso do PT para 2022 sobre o Petrolão. Não se sustenta em fatos. E tem lá várias lembranças, como eu tenho feito aqui nesse programa, para refutar essa tese absolutamente feita por uma seita que vive numa realidade paralela de que não houve o maior esquema de corrupção da história do Brasil. É óbvio que ele aconteceu e ele está aí reconhecido internacionalmente. Ela citou aqui o caso do Comperj, do qual a gente tratou muito aqui no Rio de Janeiro, que é o complexo petroquímico, orçado inicialmente em 8,4 bilhões de dólares e até hoje não concluído. O TCU calculou o prejuízo em 12 bilhões e meio de dólares e ainda bloqueou 544 milhões de reais de 8 empreiteiras, justamente para ressarcir valores superfaturados. Aí tem vários outros casos. Quer dizer, é uma roubalheira de uma magnitude imensa. Estamos falando em bilhões, às vezes bilhões de dólares. Hoje o dólar está alto aí, a gente critica o Paulo Guedes pela alta do dólar também. Está lá mais de R$5, né? Imagina a fortuna. Só que aqueles que receberam suborno, que aceitaram propina sob a forma e reforma de imóvel, essa turma está aí se safando, com a ajuda dos seus afiliados, dos seus amigos e da propaganda, cada um das suas claques, porque o mercado da comunicação não está blindado contra amiguinho de político corrupto, lavador de dinheiro. Então vamos falar a realidade. Nos Estados Unidos não tem isso, não. Eu não estou dizendo que não tenha lá, em nível local, protetores, passadores de pano, etc. Só que a justiça americana, quando ela lida com um caso internacional, essas claques, esses afiliados, esses apadrinhados e tal, eles não têm influência nenhuma lá. Então o caso é analisado de acordo com os fatos, tem as provas coletadas e pronto, condenação. 20 meses de prisão. Lá não tem Gilmar Mendes, lá não tem Dias Toffoli, lá não tem Ricardo Lewandowski, para passar pano, para ficar atacando procurador e juiz na sessão plenária. Lá o sujeito é efetivamente condenado. Também vai ter que pagar a indenização de 12 milhões de reais. Então, é uma vergonha para o Brasil. E a gente tem o vídeo aí, eu posso chamar, Fábio? O vídeo da Gleisi Hoffmann, petista,
aliada, defensora, passadora de pano da sujeira do Lula, fingindo que não aconteceu o Petrolão, que está rendendo até condenação na justiça americana. Pode soltar, porque esse programa é muito generoso. E a outra coisa é sobre a Petrobras, né? De que houve corrupção disseminada na Petrobras. Isso é mentira, é mentira. Quem praticou atos ilícitos na Petrobras, quem delatou, quem se auto-incriminou, que responda os seus processos. Mas não houve corrupção sistêmica na Petrobras. É um negacionismo. Muito se fala, até no âmbito da esquerda, do negacionismo durante o governo Bolsonaro. Houve negacionismo em relação à gravidade da pandemia da Covid-19, e é alvo da CPI da pandemia, que está aí concluindo os seus trabalhos. Segunda-feira tem um depoimento sobre aquele caso de adiar o relatório da Conitec, sobre os medicamentos ineficazes. Está lá, o presidente está sendo alvo ali de toda uma comissão parlamentar de inquérito, também em razão do seu negacionismo e das consequências dele. A estratégia da infecção em massa, da imunidade de rebanho, o atraso na aquisição de vacinas. Agora, tem o negacionismo petista, o negacionismo lulista. Porque o Lula é o líder do PT, sempre foi. Não dá para separar uma coisa, não, o PT é surgir, mas o Lula é isso e aquilo. O Lula é o PT é o Lula. E está aí a Gleisi Hoffmann, negacionista do esquema de corrupção da Petrobras, como se não tivesse político envolvido, como se não tivesse partido político envolvido, como se aqueles que eram empresários querendo a facilitação de um contrato público, muitas vezes bilionário, e para isso molhando a mão de político, só eles, se eles se incriminaram, você veja a declaração dela, quem se incriminou e tal, que responda esse processo. Agora não vem dizer que a corrupção era sistema. Papo furado, são bilhões de reais desviados e vários desses bilhões devidamente recuperados pela Operação Lava Jato, agora desmantelada durante o governo Bolsonaro, uma frente ampla pela impunidade que uniu bolsonaristas, lulistas, barra petistas, porque são a mesma coisa, e velhos tucanos, e o Centrão, e os seus defensores e amigos, que estão aí fazendo toda a propaganda contrária ao combate à corrupção no Brasil, fingindo que é tudo, porque houve excesso, porque é ditador, porque é isso, que é aquilo, nada. As provas foram coletadas, nenhuma delas foi fabricada, manipulada, etc., e muitos foram presos. Outros não, outros foram presos e estão escapando, estão tendo o processo anulado, prescrito. E agora você vê a PEC da vingança tramitando no Congresso Nacional, que é chamada de PEC do Gilmar, não à toa. Ele precisou virar público e dizer, não tem nada a ver com isso e tal. Mas é tudo aquilo que ele, em geral, defende, que é o combate ao que todos eles chamam de abusos do Ministério Público, etc. Porque, obviamente, quando a velha política é descoberta, quando esses velhos políticos são alvejados por investigadores em razão dos crimes que eles cometeram, eles dizem que os investigadores estão cometendo abuso, é isso que acontece. Então essa é a maneira de escapar, e é a alegação que é usada, inclusive nos tribunais superiores, para jogar o processo de uma cidade para outra, anular essa suspeição e tal, etc. E o sujeito que recebeu o suborno, está lá comprovado e tal, ele fica livre. Nos Estados Unidos não tem essa brincadeira toda, não. Lá não se cria regra no meio do caminho. Não, a ordem das alegações finais tem que ser diferente. Então volta o processo lá para a rede. Recue 3 casas, que nem no tabuleiro do Banco Imobiliário. Não, lá o sujeito é condenado. Então vamos chegar ao ano eleitoral de 2022, mas os brasileiros precisam saber exatamente o que aconteceu. E é por isso também que tem um grande campo para a terceira via. Porque você tem aí, na liderança das pesquisas nesse momento, que são pesquisas de popularidade, na verdade, não são exatamente eleitorais ainda, você tem 2 grupos que têm os seus negacionismos, que têm as suas realidades paralelas, que não condizem com os fatos, e as pessoas precisam ficar cientes dos fatos como eles se deram. E os Estados Unidos ajuda, inclusive, a esclarecer isso.